Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 25 e o tema da aula de hoje é funções das palavras que e se. Na palavra que, vamos analisar apenas as funções morfológicas. Funções da palavra que. Advérbio. Quando intensifica a ideia expressa por um adjetivo ou por um advérbio, equivale a quão ou quanto. O fato mostrou que vulnerável é a defesa americana. Então nós temos aqui o que com a função de advérbio significando quão. O fato mostrou quão vulnerável é a defesa americana, intensificando a ideia expressa pelo adjetivo vulnerável. Não imaginava que perto você mora. Que com a função de advérbio significando quão, intensifica a ideia expressa pelo advérbio perto. Não imaginava quão perto você mora. Que com função de substantivo. Quando vem precedido de um artigo definido ou indefinido, pronome adjetivo ou numeral, aparecendo sempre acentuado. Nesse caso, flexiona-se no singular e plural. Sua resposta deixou um que de dúvida entre nós. Então, o que vem precedido de um artigo, né? No caso aqui, um. E o que com acento com a função de substantivo. Outro exemplo. Tentam explicar aquele que misterioso no sorriso de Mona Lisa. Agora o que vindo precedido de um pronome adjetivo. Seria bom eliminar 3 ques neste parágrafo. Então aqui, o que precedido de um numeral. Nos 3 casos, o que está com acento. Que com a função de preposição, quando equivale à preposição de. Normalmente é utilizado para ligar os verbos nas locuções verbais formadas pelos auxiliares ter ou haver. Vocês têm que justificar o atraso e a saída mais cedo. Então equivale aqui a de, né? Vocês têm de justificar o atraso e a saída mais cedo. Sem dúvida, há que se estruturar nosso sistema de saúde. Sem dúvida, há de se estruturar nosso sistema de saúde. Que com a função de interjeição. Que com a função de interjeição. Quando expressa sentimento ou emoção. Nesse caso, vem sempre acentuado e seguido de um ponto de exclamação. Que não sabíamos deste detalhe. Que a greve se estendeu ao setor de transporte? Que com a função de conjunção, quando liga orações coordenadas ou subordinadas, sendo classificado de acordo com seu valor semântico. A inflação está tão elevada que o governo aumentou os juros. Então aqui nós temos que conjunção subordinada consecutiva, que o governo aumentou os juros é oração subordinada adverbial consecutiva. Levou o agasalho que podia esfriar de madrugada. Que com significado de porque, pois, conjunção coordenativa explicativa. Que podia esfriar de madrugada, oração coordenada sindética explicativa. Adiante o relógio em 1 hora, que começou o horário de verão. Que, com significado de porque, pois, conjunção coordenativa explicativa. Que começou o horário de verão, oração coordenada sindética explicativa. A criança chorou, que chorou, com a saída dos pais. Que, com significado de conjunção coordenativa aditiva. Que chorou, oração coordenada sindética aditiva. Pedi-lhe que não fizesse a queixa. Que, conjunção subordinativa integrante.
que não fizesse a queixa, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pronome interrogativo adjetivo. Quando ocorre em orações interrogativas diretas ou indiretas, modificando um substantivo equivalendo a qual, quais. Que chance ele tem de passar no vestibular? Que, com o significado de qual, chance substantivo. Então, nós temos aqui que o que modifica o substantivo chance. Que medidas o diretor tomou para ajudar as escolas? Que medidas o diretor tomou para ajudar as escolas? Então, que com o significado de quais, medidas é substantivo. Então, aqui no caso, o que modifica o substantivo. Medidas. Pronome interrogativo substantivo. Quando em orações interrogativas diretas ou indiretas, antecede um verbo e equivale a que coisa? Que fizeram com as chaves do carro? Que coisa? Fizeram é o verbo. Que coisa fizeram com as chaves do carro? Que disse o chefe para que ficassem quietos? Que coisa disse o chefe para que ficassem quietos? Pronome relativo quando inicia uma oração subordinada e se refere a um termo antecedente ao qual substitui. Nesse caso, pode ser substituído por o qual, os quais, a qual, as quais. O romance que acabei de ler narra uma história surpreendente. O romance o qual acabei de ler narra uma história surpreendente. As lojas que fomos no shopping não aceitavam cheque. As lojas às quais fomos no shopping não aceitavam cheque. Ele não explicou o que o trouxe de volta. Pronome indefinido, quando antecede um substantivo e equivale a quanto, quantos, quanta, quantas. Que calor faz nesta cidade? Quanto calor faz nesta cidade? Que vontade ela tem de ajudar? Quanta vontade ela tem de ajudar? Partícula expletiva ou de realce, emprega-se como ênfase ou realce, podendo ser dispensada sem alterar o sentido da frase. Geralmente vem associada à forma verbal é que. O advogado é que deu entrevista na televisão. O segundo colocado é que deveria ter ganho o prêmio. Então aqui o é que dá ênfase ao sentido da frase. Foi o advogado que deu entrevista na televisão e o segundo colocado deveria ter ganho o prêmio. Então vamos iniciar as funções da palavra ser com funções morfológicas. Funções da palavra ser. Substantivo. Quando vem determinado por um artigo ou pronome. Eliminei o se da frase, pois ele era desnecessário. Nesse caso, este se deve ser colocado depois do verbo. Então aqui refere-se à palavra ser. Função da palavra ser como conjunção subordinativa, quando introduz orações subordinadas como conjunção subordinativa integrante ou condicional. Glória perguntou-me se eu poderia substituí-la no plantão. Então, se como conjunção subordinativa integrante, se eu poderia substituí-la no plantão, oração subordinada substantiva objetiva direta. Se a proposta se repetir, aceitarei o desafio. Se conjunção subordinativa condicional. Se a proposta se repetir, oração subordinada adverbial condicional. Partícula integrante do verbo quando se une a verbos essencialmente pronominais que, em geral, exprimem sentimento ou mudança de estado,
queixar-se, lamentar-se, arrepender-se, etc. O contribuinte arrependeu-se da sonegação ao imposto de renda. Meu avô nunca se lamentou por trabalhar muito. Partícula expletiva ou de realce, quando se liga em geral a verbos intransitivos para realçar o sujeito sem ter nenhuma função sintática. Nesse caso, o se pode ser omitido sem que haja alteração no sentido da frase. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Vão os anéis, ficam os dedos. Então aqui o se pode ser omitido. A garota sorria-se de tudo. A garota sorria de tudo. Então aqui o se também pode ser omitido. Nesses casos, quando ele é utilizado, é mais para dar um realce. Partícula apassivadora ou pronome apassivador, quando forma a voz passiva sintética ou pronominal, que é composta por verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto na terceira pessoa, do singular ou plural. Aqui se mantinham os documentos mais importantes. Aqui eram mantidos os documentos mais importantes. Concede-se muito asilo político no Brasil. É concedido muito asilo político no Brasil. Pronome reflexivo e pronome reflexivo recíproco. Como pronome reflexivo, forma com o verbo a voz reflexiva em que o sujeito pratica e sofre ação verbal ao mesmo tempo. O visitante acomodou-se na poltrona à espera do dono da casa. Então, nós temos aqui que o visitante acomodou a si próprio. Como pronome reflexivo recíproco, forma a voz reflexiva recíproca, indicando que os elementos constituintes do sujeito praticam e sofrem a ação mutuamente. Os fregueses acotovelavam-se na disputa pelas verduras. Os fregueses acotovelam uns aos outros. Paulo e Ana estimam-se muito desde que eram crianças. Paulo e Ana estimam muito um ao outro ou mutuamente. Agora vamos ver as funções da palavra ser com funções sintáticas. Então, com a função sintática de objeto direto, ocorre com um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. As crianças se lavaram no pequeno riacho. Então, nós temos aqui que lavaram é verbo transitivo direto e se é objeto direto de lavaram. Na entrada do edifício, o visitante se apresentou ao porteiro. Então, nós temos aqui que apresentou é verbo transitivo direto e indireto, se é objeto direto de apresentou. Na função sintática de objeto indireto, ocorre com o verbo transitivo direto e indireto. Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca. Então, aqui nós temos que dava é verbo transitivo direto e indireto, se objeto indireto. O mais velho dos filhos atribuiu-se a função de tutor. Atribuiu verbo transitivo direto e indireto, se objeto indireto. Função da palavra se como índice de indeterminação do sujeito. Quando acompanha um verbo intransitivo ou transitivo indireto, cujo sujeito não vem expresso nem pode ser identificado. Nesse caso, o verbo apresenta-se na terceira pessoa do singular. Neste lugar, vive-se muito e com alegria. Então, aqui vive é verbo intransitivo e o se está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Após tantas decepções, não se crê mais em promessas. O crê como verbo transitivo indireto e o se como índice de indeterminação do sujeito. Função da palavra se com a função sintática de sujeito de infinitivo. Quando o verbo está no infinitivo em orações subordinadas reduzidas de infinitivo. O técnico da equipe sentiu-se impor-se diante dos jogadores. Sentiu que eles se impunham.
Muitas vezes os adultos deixam-se convencer facilmente, deixam que eles sejam convencidos. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.